Olá! Quando a gente ouve que Cristo tem a primazia de tudo, o que isso realmente quer dizer? Parece uma palavra grande, né? Mas olha, o texto bíblico de Colossenses, ele nos dá uma das respostas mais profundas e, sinceramente, completas para essa pergunta. Então, vamos mergulhar juntos nessa passagem para entender exatamente o que isso significa. Antes de mais nada, a gente precisa alinhar o que estamos buscando. O que essa ideia de primazia realmente significa no nosso dia a dia? Como é que isso mexe na forma como a gente enxerga o mundo, a vida? Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. E o mais interessante é que, em vez de buscar respostas super complexas, nós vamos ver como o próprio texto de Colossenses nos dá o caminho. Ele apresenta as razões de forma bem clara, passo a passo. E a resposta começa bem aqui. Começa com dois papéis que são fundamentais que Cristo desempenha na nossa existência: o de Criador e o de Redentor. Vamos dar uma olhada no que cada um deles quer dizer. A primeira razão ela é direta e muito profunda. A primazia de Cristo tem seu ponto de partida no fato de que ele é a própria origem de toda a vida. Ele não é um observador distante, sabe? Ele é a fonte. E a escala dessa afirmação é de explodir a mente. Não se trata só do nosso planeta ou da humanidade. O texto fala de todas as coisas, o que a gente consegue ver e o que a gente nem imagina que existe. Ele aponta para uma origem única, central, para absolutamente tudo. Agora, pensa na lógica que vem disso, que é muito poderosa. Se ele é o Criador, então faz todo o sentido que ele conheça nosso projeto original melhor do que ninguém, certo? A orientação dele não é um conjunto de regras aleatórias, mas sim o manual de instruções para a vida que a gente foi projetado para viver. Mas a história não termina na criação, não. A segunda razão nos leva a um ato de resgate. Cristo não apenas deu a vida, ele também agiu para nos restaurar. O texto define essa redenção de um jeito bem claro. É o perdão. A palavra redenção, na sua raiz, significa que um preço foi pago por um resgate. E o que isso nos diz sobre o caráter de quem pagou esse preço? Pensa bem, o ato de se entregar pela vida de outros é a maior demonstração de amor que existe. Isso mostra que os motivos dele não são egoístas, mas focados inteiramente no nosso bem. E isso o torna absolutamente confiável. Ok, agora o foco se expande. E muito. Sai da humanidade e vai para todo o cosmos. E é aqui que a passagem revela a verdadeira natureza de Cristo e o seu papel na própria estrutura da realidade. A terceira razão é, talvez, uma das mais impactantes. O texto está afirmando que Jesus não é só um profeta ou um grande mestre. Ele é a própria imagem visível do Deus que é invisível. Pare e pensa no poder dessas duas frases. Imagem do Deus invisível. Isso quer dizer que, para conhecer a Deus, olhamos para Cristo. E antes de todas as coisas, o coloca acima de toda a criação, porque ele simplesmente já existia. E qual é a implicação prática disso tudo? Bom, se ele é Deus, seu poder e sua sabedoria são infinitos. Isso significa que nenhuma crise, nenhuma situação, nenhum problema, nada está fora do alcance ou da compreensão dele. E essa ideia cósmica vai ainda mais fundo. O papel de Cristo não foi só criar o universo lá no passado, é sustentá-lo ativamente agora mesmo. Ele é a força que mantém tudo coeso. Essa pequena frase, nele todas as coisas subsistem, tem uma implicação gigantesca. A palavra original para subsistir significa manter-se unido, permanecer coeso. Em outras palavras, ele é como a cola que mantém o universo inteiro funcionando. É uma metáfora muito poderosa. Longe dele, a vida é como um vapor que se dissipa, sabe? Frágil, passageira. A verdadeira estabilidade só é encontrada quando a gente se conecta a essa força que sustenta a própria realidade. E tudo isso nos leva ao clímax do argumento. Depois de estabelecer quem Cristo é, a passagem responde àquela pergunta fundamental da experiência humana. Afinal, qual é o nosso propósito? A quarta razão redefine absolutamente tudo. O texto afirma que não fomos criados apenas por Ele, mas também para Ele. Essa preposição para muda todo o sentido da existência. Vamos olhar de novo para esse versículo. A primeira parte, por meio dele, fala da nossa origem. Mas a parte final, e para ele, fala do nosso propósito, do nosso destino. É uma mudança de perspectiva radical. E aqui a gente vê duas visões de vida lado a lado.
De um lado, uma busca por objetivos que nós mesmos definimos: sucesso, status, realização pessoal. Do outro, uma vida orientada para o propósito para o qual foi criada. Segundo o texto, é nessa segunda visão que tudo encontra coerência. Então, vamos recapitular rapidinho os pontos principais que o texto de Colossenses apresenta para a gente entender por que Cristo tem a primazia em todas as coisas. Resumindo tudo, ele tem a primazia porque nos criou e nos redimiu. Ele é Deus com poder e sabedoria que não tem fim. Ele é o nosso propósito, porque fomos feitos para Ele. E por fim, Ele é o centro que sustenta toda a realidade, já que tudo subsiste nele. Portanto, de acordo com essa passagem, a decisão de colocar Cristo no centro não é só mais uma escolha espiritual entre tantas outras. É a resposta mais coerente para a pergunta mais profunda sobre a nossa própria identidade e propósito. E no fim das contas, tudo se resume a esta pergunta, que ecoa através dos séculos. O texto de Colossenses nos oferece uma resposta bem clara. A reflexão que fica sobre qual ou quem é o verdadeiro centro da nossa existência.